Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Agora são 7h42 e vamos fazer contato com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro. Bom dia, Quioro. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo certo, dentro aí, obviamente, desse contexto de pandemia, né, Quioro? E ontem a gente teve, segundo os dados do Ministério da Saúde, a contabilização de 2.906 mortes decorrentes da Covid-19, com 45.757 casos oficiais, a gente lembra, né, confirmados. Como é que você analisa a atual situação da pandemia no Brasil? E também queria que você falasse a respeito da primeira coletiva do ministro da Saúde, Nelson Teich. Olha, eu avalio como muito preocupante a situação que a gente vive, porque nós literalmente ainda estamos sem condições de fazer uma avaliação do atual momento em bases seguras. Por que eu digo isso? Porque o número de casos confirmados pelo Ministério da Saúde, tanto em âmbito nacional como nos estados, nas regiões, nos próprios municípios, em hipótese alguma, traduz a expressão da epidemia, da taxa de transmissibilidade. À medida em que nós temos tido apenas a testagem dos casos graves internados e dos óbitos, e ainda assim, apesar de agora no estado de São Paulo, o governador ter anunciado ontem que teria normalizado a liberação dos resultados, mas um acúmulo expressivo, o que está acontecendo é que a gente está olhando, quando olha para esses dados, quando analisa os dados oficiais divulgados, a expressão do que ocorreu há 2, 3 semanas atrás, e não aquilo que é a situação epidemiológica atual, né? Algumas pessoas, por exemplo, têm inclusive insinuado que nós estamos tendo um número de casos confirmados a cada 24 horas, ou número de óbitos, relativamente pequeno, aliás, como se pudesse contabilizar a vida dessa maneira. Mas isso é um equívoco, porque nós não estamos olhando a epidemia agora, estamos olhando os dados das 2, 3 semanas atrás, e como eu disse, sem casos novos, sem os casos leves, sem os casos assintomáticos. Por que isso é importante? Porque um conjunto de iniciativas, como aquelas anunciadas pelo ministro da Saúde ontem, não fazem nenhum sentido nesse momento, como, por exemplo, começar a anunciar o processo de desmobilização da quarentena, quando a gente tem a absoluta clareza, pelos próprios dados do Ministério, por todas as expectativas que foram estabelecidas, de que nós começaremos a entrar num processo de progressão do número de casos a partir agora do final de abril, início do começo de maio, e que deveremos alcançar o ápice do número de casos, que aí vai depender muito do grau, né, do isolamento que for feito, se vai ser muito alto, se vai ser alto, se vai ser um pouco mais achatado, ao longo do mês de junho. Portanto, eu considero uma enorme irresponsabilidade, né? Literalmente, como não tem o que falar, como não conseguiu organizar nem a capacidade de resposta para garantir testes, equipamentos de proteção, nem ampliação de número de leitos nos lugares onde hoje já é crítico, como é o caso do Amazonas, como é o caso do Pará, do Amapá, e já começa a ser em determinadas regiões específicas, né, começa a criar para a população uma certa sensação de que nós estamos voltando à normalidade, quando ainda não é possível imaginar essa perspectiva. Veja, os países que estão começando a armar a desmobilização, claro, pensar a estratégia é importante, né, mas eles só começam a admitir essa possibilidade depois de 14 dias, ou seja, 2 semanas, de redução diária, consistente e segura da taxa de transmissibilidade, número de casos novos, né? Quer dizer, quando chega nesse momento, você pode pensar, olha, essa região, essa categoria profissional, essas pessoas que já tiveram a doença. Agora, para isso, é fundamental ter conhecimento do que está acontecendo, ter estudos de soroprevalência, ter testado em massa. Então, assim, me parece que neste jogo, né, de não poder quebrar o isolamento, não poder assumir, até porque vai ser uma tragédia criminosa, e ela vai vir da cota dos gestores públicos que a tomarem, né, começa-se a criar um certo falso debate, como, por exemplo, o governador Dória fez ontem, né, de que anuncia um plano meia-boca, um plano que apresenta qual é a arquitetura,
mas não traz mais nada, não tem absolutamente mais nada de consistente, até porque seria uma irresponsabilidade. Agora, a cada momento que faz isso, chama a população a se desmobilizar, que é exatamente o esforço contrário do que nós deveríamos estar fazendo agora. Esse era o momento de dizer o seguinte: fique em casa, usa máscara, não dá para voltar ainda à normalidade, e vamos construir políticas sociais e econômicas que sejam capazes de fazer com que a população minimize o efeito do isolamento sobre suas vidas. Infelizmente, nós vivemos essa realidade. Nós temos uma grande vantagem: nós estamos praticamente 45 dias atrás dos países europeus, né, que estão enfrentando um problema tão grave quanto nós. E nós podemos aprender com eles. O que nós não temos direito é de cegar, né, e desperdiçar essa enorme oportunidade, né, que nós temos de enfrentar a pandemia com essa, vamos dizer assim, com esse delta, com essa defasagem de tempo, que é uma margem de aprendizagem incrível, que nós não podemos desperdiçar. Agora, isso também não faz parte, Kioro, dessa narrativa que o governo vem tentando implementar a respeito do coronavírus? Porque primeiro houve ali a minimização, né? Que é uma narrativa ainda subsidiária, né? Dizendo que o coronavírus não é tudo isso, que é uma gripezinha. Depois a gente teve ali a fase, digamos, da cloroquina, né, que parece que já passou, até porque muitos estudos vieram depois, inclusive diretrizes de autoridades de saúde dos Estados Unidos mostrando que o produto não é seguro para o tratamento de coronavírus, e agora a gente tem aí a tentativa de foco nos recuperados, né? A gente vê inclusive o general Braga Neto aí falando a respeito, né, também compondo com essa questão aí do fim do isolamento. Isso também não faz parte de toda uma narrativa do governo Bolsonaro de minimizar, no fim das contas, essa pandemia, Kioro? Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Tanto que você pode observar que cada uma dessas estratégias de intervenção, ela é potencializada pelo uso dos robôs e depois por toda uma grande disseminação de informações por essa base, que na verdade se constitui numa grande adeptos de uma seita, né? Porque veja, em sã consciência, ninguém, nenhum médico, nenhum profissional de saúde, nenhum pesquisador, acho que nenhum gestor público, aliás, ninguém, em sã consciência, vai querer demonizar um medicamento se ele tiver possibilidade de salvar a nossa vida, de trazer benefícios, né? Então, se leva o debate para um campo do absurdo, né, para justificar aquilo que objetivamente se coloca como a necropolítica. Vejam, quando o debate começa a prevalecer sobre os recuperados e não sobre as vítimas, não sobre a dor daqueles que passaram pela experiência da Covid, os relatos dos casos graves são, mesmo aqueles que sobrevivem, extremamente significativos. As pessoas mostram um profundo sofrimento, né? A dor das famílias que perdem seus entes queridos é um desrespeito com a vida, um desrespeito com o ser humano, né? Na verdade, um assinte, uma posição política extremista, né, que faz a vida praticamente não valer nada, né, e se instaura de vez, associado ao terraplanismo sanitário, epidemiológico, que entra na linha da negação das evidências científicas, que entra na negação de todas as coisas, entra por uma outra praia muito complicada, mas que tem muito a ver com a ideologia professada pelo Bolsonaro e pelos seguidores, que é de alguma maneira uma certa expressão de um darwinismo social, que vençam, que sobrevivam os mais fortes, que sobrevivam os mais aptos, né? Aquela fala do Bolsonaro que atleta não tem efeitos graves da Covid, primeiro ela é mentirosa, né? Porque inúmeros atletas estão sofrendo e morrendo no mundo afora, né? Mas ela expressa uma certa visão seguinte: gente, os mais fortes que fiquem por aqui. Ela é antagônica a qualquer processo humanizado, a qualquer processo, qualquer visão humanista, solidária da vida, né? Eu acho que ela é antagônica, mas na verdade ela expressa uma visão de mundo, uma visão do mundo em que nem todo mundo tem importância, né? Se você é pobre, se você é doente, se você é idoso, se você, entre aspas, não presta, né, para a sociedade, se você é um fardo, que morra, que passe, deixa a vida continuar com os mais fortes. Cara, eu penso o seguinte:
a gente está discutindo uma questão sanitária, científica, a expressão de uma pandemia, mas no fundo, as visões pré-concebidas da vida, as visões ideológicas, se colocam nessa hora, né, e passam a orientar, inclusive, as decisões governamentais. Aí que é o absurdo, né? E ela vai se expressar, por exemplo, nas falas do ministro da Educação, das Relações Exteriores, numa parte da bancada de sustentação no Congresso Nacional, numa parte, inclusive, entre profissionais de saúde. Eu li ontem, circulando na internet, a mensagem de um determinado médico, que vai usar, inclusive, linguagem e argumentos científicos para tentar defender o indefensável, né? Então, assim, se constrói como uma ideologia e produz um baita desserviço, porque tudo que nós precisávamos nesse momento era unidade, coerência, coordenação de esforços, né? Um governo que fosse apto para governar e não para bagunçar, não para desvalorizar e desorganizar uma resposta que por si só já seria tremendamente difícil no campo sanitário, no campo social e econômico, e que ganha áreas de tragédia, literalmente de tragédia, pela atitude irresponsável, criminosa, boçal, né, do presidente da República e dos seus seguidores. Kioro, a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Oi, Glauco. Oi, Kioro. Bom dia. Kioro, bom, você estava falando, né, a respeito dessas visões ideológicas, né, que passam a nortear aí as ações políticas, onde nem todo mundo tem importância, né, como você falou. Dá para falar que o que a gente está vivendo hoje no Brasil flerta com o nazismo? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Se não tem todas as configurações, eu não sou um cientista social, né? Mas se não tem todas as configurações, todos os elementos, sem dúvida nenhuma é a expressão de uma visão de mundo fascista, né? Autoritária. Eu acho que demarca claramente duas visões de mundo. Eu não estou nem me referindo aqui a uma visão obrigatoriamente de esquerda, porque no próprio campo mais conservador, existem conservadores, é só olhar o mundo, né? O que acontece hoje, que são capazes de, pela lente conservadora, se posicionar num momento como esse de maneira diferente. Eu vou dar um exemplo concreto. Vou pegar o caso da Espanha, né? Você pega do espectro político da extrema-direita à extrema-esquerda, passando por todas as matizes, não há questionamento se a pandemia existe, se o vírus está matando ou não está matando, se é necessário fazer isolamento ou não. Não há questionamento. Aí, quais são as alternativas econômicas? Se o Estado tem que entrar mais, tem que entrar menos, né? Qual é o papel da sociedade, né? Quais são as alternativas para a saída do ponto de vista econômico? Aí se expressam diferentes visões de mundo, né? Mas o que nós estamos falando aqui é de outra coisa, é um outro patamar muito rebaixado. Aliás, no fundo do poço essa discussão é feita, né? É negar a própria evidência de que nós estamos batendo hoje nos 3 mil mortos. Quer dizer, nós já passamos, se colocarem aqueles óbitos que aguardam efetivamente o resultado, nós já ultrapassamos os 3 mil óbitos. Muito provavelmente devemos estar próximo de 4, 5 mil óbitos no Brasil. Muito provavelmente ultrapassaremos a casa de dezenas de óbitos no Brasil, seguindo exatamente a sequência, né, a mesma tendência dos demais países. É preciso sempre lembrar, eu insisto nisso, porque é o seguinte, como a epidemia começa no hemisfério norte e toda pandemia, por característica, se espalha como onda, ela não começa imediatamente no mesmo lugar. Nós não fomos atacados, né, da estratosfera para o solo, né, pelo coronavírus. Ele foi sendo transmitido pessoa a pessoa. Então, assim, os processos epidêmicos de outros países nos ensinam muito, né? Quando a gente coloca vis a vis o primeiro dia da epidemia, na Espanha, na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos, coloca o primeiro dia e vem comparando, a gente vai vendo que a gente caminha rapidamente ou para o mesmo percurso que a Itália, a Espanha e os Estados Unidos seguiram, ou podemos seguir para o mesmo percurso, por exemplo, que Portugal, a Alemanha, né, que também estão tendo casos, que também estão tendo óbitos, mas num volume, numa intensidade muito menor, ou seja, podendo administrar os recursos da saúde. Porque tem uma coisa, eu acho muito legal colocar para as pessoas, que é o seguinte, nós não temos, infelizmente ainda, nenhum mecanismo de poder curar a Covid-19. Ou seja, nós não temos vacina para proteger,
para prevenir, e nós não temos nenhum antiviral que atue especificamente. Tem dezenas, centenas de estudos rodando o mundo afora, nenhum deles ainda com evidência científica, infelizmente, tá certo? Mas não temos. Portanto, a Covid produzirá no Brasil e em todo o mundo, infelizmente, muitos óbitos. A Covid. Agora, o que pode acontecer se nós não fizermos o isolamento social é a explosão do número de casos e muita gente morrer, não só pela Covid, mas gente que teria Covid e sobreviveria, mas que não conseguirá sobreviver porque não terá acesso ao serviço de saúde, que vai estar esgotado a sua capacidade. Então, assim, o isolamento, as pessoas às vezes falam, mas tem gente, fez isolamento e teve a doença. Vai acontecer, infelizmente, porque a alta transmissibilidade impede. É muito simples, é muito fácil o mecanismo. O coronavírus é danado, né? Então, o que eu quero fazer chegar a cada um que está nos acompanhando nesse momento é a ideia de que o isolamento tem um objetivo fundamental, que é, literalmente, aquela história de achatar a curva. Por quê? Porque aí nós vamos evitar que pessoas que poderiam sobreviver, que teriam capacidade de resistência imunológica, mas que poderiam, desde que tivessem acesso a um leito hospitalar, a um leito de UTI, a assistência fisioterapêutica, médica, de enfermagem, com dignidade. Então, não estamos falando aqui de super profissionais, super médicos, super enfermeiros, mas de oferecer para alguém a chance de não morrer por falta de ar, sem assistência médica. Gente, o Drauzio Varela, outro dia, numa entrevista, chamou a atenção para alguma coisa que a gente costuma desconsiderar. Nós estamos falando de gente que vai morrer sufocada, que é uma das mortes mais terríveis. E, em particular, se não conseguir minimamente ter suporte. Você imagina o que é isso? Você não ter direito de entrar no hospital, ter que se levar o teu avô, o teu tio, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu filho para casa, né? Ou você mesmo ter que ir embora para casa para morrer em casa, porque os leitos estão todos ocupados, porque a imbecilidade, né, tomou conta da nossa política, tomou conta da nossa vida, e nós não fizemos, ainda que tivéssemos tido 2 meses para providenciar, como eu disse, para aprender com a experiência dos outros, nós vamos reproduzir os mesmos erros. Ora, todos nós aprendemos que errar é humano, mas reproduzir o erro é uma burrice. No caso do que o Brasil está fazendo, é mais do que uma burrice, é um crime. E é por isso que eu aqui, de forma tão contundente, coloco essa questão, que como eu avalio, inclusive, a postura, a mudança de postura. Porque se o Ministério da Saúde, com o Mandetta, já não vinha dando as respostas necessárias, agora não só não dá as respostas necessárias, como não dá a orientação adequada. E isso fragiliza profundamente. Por quê? Porque, de alguma maneira, tem interesse econômico, tem pressão sobre prefeitos, tem pressão sobre governadores, né? O anúncio ontem do Dória, por exemplo, eu só posso caracterizar na lógica da despressurização. É o famoso anúncio, anuncio e não anuncio nada, né? É o anúncio meia boca. É literalmente uma estratégia de despressurização. Se vai dar certo ou não, eu não sei. O que a gente sabe, literalmente, é que muito provavelmente, né, lá para o dia 5, 7 de maio, né, a situação deverá estar muito agravada, né? E se isso ocorrer, medidas mais duras terão que ser tomadas, né? Se isso não ocorrer, né, que se prepare o retorno progressivo à vida normal, mas que isso seja feito em bases seguras, em bases honestas, transparentes, e não simplesmente para atender a pressão da base direitista, dessa seita de fanáticos, né, contra a vida, ou meramente pelos interesses econômicos. A vida tem que estar acima dos interesses e orientar, de alguma maneira, seguramente, todos os processos. Acho que todos nós queremos, e acho que isso é importante, que a vida volte ao normal. Todos nós queremos. Todos nós queremos que tenha medicamento. E assim, nós temos que começar a rejeitar esse Fla-Flu, esse Corinthians e Palmeiras, né? Se fosse o Santos não teria problema, porque era o melhor de todos. Mas nós não podemos entrar nesse jogo de polarização, porque ele marca a imbecilidade. Ele marca essa irracionalidade. E o que nós estamos precisando nesse momento é de juízo, serenidade, capacidade de diálogo e união de esforços para enfrentar a pandemia. Exato. E Chioro, essa insistência, né, de falar que é preciso 70% da população tem que contrair aí o coronavírus para tentar exatamente
controlar e estancar essa doença, né? Ele falou novamente, o Nelson Teich falou sobre isso ontem. Eu queria que você esclarecesse também para o público essa questão. É o retorno de uma tese, que é a tese da imunização por rebanho, né? O Bolsonaro fez um ato falho recentemente, ele chamou imunização por manada, né? Mas eu acho que tem a ver um pouco com a visão que ele tem dos seus seguidores, né? Mas a ideia é o seguinte, que é muito antiga na saúde pública, na epidemiologia, e serve para determinados eventos, serve mesmo, particularmente quando eles têm menor gravidade, né? Que é de você colocar lado a lado as pessoas, liberar um pouco, com a seguinte ideia: já que eu não tenho vacina, não tenho tratamento, vou fazer com que as pessoas peguem logo, né? E a gente, a partir do momento que um percentual da população já está imunizado, não há mais como a força de transmissão vai se dissipando. Essa foi exatamente a teoria que orientou a ação do Reino Unido. Isso é extremamente importante no início da epidemia, né? Orientado, inclusive, pela London School, pelo Imperial College e tal. Tinha ciência por trás dessa história. E que o Reino Unido, tardiamente, admitiu que tinha sido um erro, que não cabia para o Covid e foi para o isolamento. Então, como eu disse, assim, nós temos a rara oportunidade de aprender com a experiência dos outros países, né? Os brasileiros são meio vaidosos, né? Acham que temos que ser, que o Bolsonaro tem que salvar o mundo, né? O Bolsonaro poderia ajudar a salvar o Brasil se olhasse a experiência do mundo. A história natural da doença tem sido assim, ela nos deu a oportunidade. No caso do Zika vírus, por exemplo, no Zika começou por aqui, explodiu aqui. Então, nós fomos o lugar onde fez o ponto de aprendizagem para o resto do mundo. Agora não. Então, assim, ainda que tenha até uma fundamentação científica que valha para determinadas enfermidades virais transmissíveis, hoje nós temos segurança para dizer, e os países que foram nessa linha literalmente se quebraram. Era um pouco que estava por trás também da postura dos Estados Unidos. Veja o que aconteceu, tanto no Reino Unido. Entram em qualquer site desses que fazem a expressão dos casos em âmbito global e vejam o número de óbitos diários dos Estados Unidos e do Reino Unido. Dos Estados Unidos, ontem, só nas últimas 24 horas, já matou mais gente nos Estados Unidos do que matou desde o início da epidemia, o que não significa que nós vamos para alguma coisa parecida. Podemos, se seguir essa postura que o ministro da Saúde, que o Bolsonaro, né, que alguns prefeitos e alguns governadores têm adotado, né, com muito pouco respaldo da comunidade científica, mas tem sempre aqueles oportunistas de ocasião. Tem gente que adora dar uma entrevistazinha numa televisão, aparecer no rádio, mesmo que seja para defender teses do ponto de vista ético e científico indefensáveis. Mas, infelizmente, né, a vaidade humana produz coisas que fica difícil da gente entender. Perfeito, Chioro. De minha parte, muito obrigada. Um beijo para você. Até mais. Chioro, queria agradecer aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até uma próxima. Um abraço e que, quem sabe, numa situação epidemiológica, social e política melhor, né? Esperemos. Conversamos aqui com o médico sanitarista e ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.